Olá, meu amigo, minha amiga, você que está aí se preparando para o concurso do TCU, para o cargo de técnico lá do controle externo. Então vamos pegar algumas dicas, alguns macetes em relação ao seu edital. Vamos fazer uma breve introdução, vamos fazer uma conexão, até para você poder estudar com uma certa tranquilidade. Tem ali os tópicos, tem as matérias, às vezes você pensa lá, o professor, será que ele separou já todos os vídeos? Será que é isso mesmo? Olha só que interessante, vamos ao seu edital. Acompanhe aqui comigo na tela. Então, o edital para técnico lá do controle externo, ele está um pouco até reduzido em relação ao de auditor de controle externo. Então, nesse sentido, ele está lá, o primeiro tópico, cobrando a administração, o seu conceito e a sua importância. Olha só que interessante. Quando a gente vai falar do conceito da administração, eu vou me remeter a uma coisa de gestão, ou seja, o que é gerir o negócio. Então, com isso, a gente vai falar de funções, planejar, de controlar, de avaliar. Então, uma coisa assim um pouquinho mais complexa, eu tentar falar, administrar isso. A forma mais simples da gente resumir é falar que administrar é gerir. E aí, gestão acaba tendo várias áreas, vários temas, tá ok? Então, qual que é a importância? Sem gestão, sem governança propriamente dita, a gente não vai atingir resultados. Então essa seria a questão ali do conceito, da própria o quê? Da própria importância dessa administração. Mas olha só o que ele vem logo em seguida no seu edital. Olha aqui comigo na tela. Então, ele vai lá e coloca tanto as teorias quanto as funções. Então esse conceito aqui, eu poderia dizer que ele está explicado praticamente nesses dois tópicos. Quando eu falo teorias da administração, pode cair de várias formas, evolução da administração, como é que foi, tipo assim, um avanço da administração, desde a administração científica e assim por diante. Primeiro macete. Desde que o mundo é mundo, nós temos características da administração sendo praticada. Se eu for lá para a construção das pirâmides, por exemplo, eu tenho técnica de salário, eu tenho motivação, tinha chibatada para motivar o escravo. Tem muita coisa. E tinha escravos que recebiam remuneração também. Claro que tinha lá o escravo e o assalariado, né? Essa seria a forma correta de dizer. Princípios de planejamento, de organização, liderança, controle, verificar se cada pedra que era empilhada estava tudo certinho. Então perceba que, desde que o mundo é mundo, já se fala de princípios da administração. Mas quando os princípios começaram a ser estudados, é que nós viemos com a evolução da administração, a teoria geral da administração. Ficou claro então? Então aqui quando ele vai falar de teoria científica, clássica, burocrática, a estruturalista, que mais? A relações humanas, comportamental, sistemática, a sistêmica, né? Contingencial, desenvolvimento organizacional, comportamental, acho que eu já falei, né? Mas enfim, ele vem falando de todas essas teorias. Às vezes você está com um livro ali que divide na teoria estruturalista, quer dizer, teoria estruturalista não, na teoria tradicional e na teoria comportamental, behaviorista, né, que vem falar das pessoas. Então tem livros que vão trazer essas duas abordagens, tem o próprio Guiavenato que vai separar ali em algumas abordagens. Essas abordagens acabam confundindo bastante para você que está estudando, principalmente se for a primeira vez, tá ok? Então cuidado para não misturar abordagem com teoria, com escola, tá ok? Então vem lá com as suas abordagens e vem a própria teoria, que vem com a evolução. Aí normalmente eu ensino a teoria dividida por uma fase de estrutura, que seria a tradicional, e outra fase de quê? Das pessoas, que é a behaviorista, tá ok? Então, voltando aqui na tela, olha lá. Então, quando caem essas teorias da administração, pode estar no seu apostila, seu material, administração geral, teorias, evolução, mas ele vai falar de quê? Dos principais autores, tá ok? E claro que se eu estou explicando as teorias, toda hora a gente vai acabar falando de planejamento, organização, direção e controle. Mas quer dizer que ele pediu específico, ele não pediu só dentro das teorias, ele quer quais são as funções, quais são os processos, quais são os tópicos, os princípios. Em outras palavras, ele quer saber de você, se você sabe o que é planejamento, o que é direção, o que é organização, o que é o controle, o que é estruturar, o que é pensar a curto, médio, longo prazo, o que é verificar os resultados. Então, nesse sentido,
ele está pedindo as funções da administração. Pode ser que caia, você tem um material que está como processos da administração, pode ser que remeta a alguma ferramenta, tá ok? Como PDCA, por exemplo, é uma ferramenta que vai ter planejamento, vai ter controle, tá certo? Então, o que ele quer? Ele quer as funções. As funções são explicadas rapidamente nas teorias, mas ela é explicada um pouquinho mais de forma aprofundada já nos tópicos de funções, tá ok? Isso aí você tem que conectar tudo, saber até qual era a visão de planejamento lá de Fayol, qual era a visão de planejamento de Taylor, só que os nomes que eles realmente chamam, um fala prever, o outro fala planejar, mas é praticamente a mesma coisa, tá certo? Olha aqui na tela, mais tópico. Vem com essa questão de mudança, inovação e cultura organizacional. Apesar dele não colocar clima, mas se ele coloca cultura e logo aqui embaixo coloca gestão de pessoas, então é porque ele também quer o clima. E como é que é para mudar, como é que é para inovar? Apesar dele não ter colocado a questão da melhoria, você vai ter que estudar o quê? Duas coisas, melhoria e reengenharia, que são essas mudanças, essas inovações, como é que é o impacto disso na gestão. E normalmente isso daqui se linka, sabe o quê? Ó, tá aqui, gestão de pessoas. Então como é que funciona a gestão de pessoas, só que aqui ele quer a parte de competências. Estava explicando até em outro vídeo agora para o auditor como é que é a questão da gestão da competência, como é que é verificar uma análise, como é que é verificar um perfil, pegar essa pessoa, adaptar ela, quer dizer, adaptá-la não, né? Colocá-la exatamente aonde ela vai trazer resultados e como é que eu posso capacitar essa pessoa. E isso é trabalhar as competências. Como é que eu faço uma análise, um diagnóstico da minha administração para filtrar as competências. É claro que depois vou me remeter conhecimento, habilidade, atitude, até de uma forma simples, né? O que é esse chá, né? Eu tenho que ter habilidade de transformar meu conhecimento em resultados, em atitude. Como é que eu faço para transformar tudo isso? Então, seria a nossa gestão por competência, tá ok? Só que adiante ele ainda coloca gestão de pessoas. Quer ver? Olha aqui na tela. Aí ele vem lá com processos de gestão de pessoas. Se ele falou dos processos, você vai lembrar de que desde o início, que seria recrutamento, seleção, avaliação, treinamento, cargos e salários, vai lembrar de muita coisa, mas ele detalhou quais são os processos que ele quer. Olha lá na tela, confira de novo. Ele falou para você que ele quer desempenho, então você vai estudar a avaliação de desempenho, tá ok? Reconhecimento. Professor, reconhecimento de quê? Vai estudar cargos e salários, as contrapartidas, tá ok? Então, como é que eu posso dar até um benefício para um servidor? Olha lá, T&D, ó, treinamento e desenvolvimento. É claro que normalmente eu treino antes para depois avaliar o seu desempenho, mas ele quer que você estude ali também o treinamento e desenvolvimento. E como é que a gente vai gerir o clima? Olha lá, lá em cima ele falou de quê? De cultura e aqui embaixo clima. Ah, professor, então por isso que você falou que sempre que cai cultura, automaticamente eu estudo o clima, as pessoas. Não adianta só falar de cultura sem falar de clima. Só que tem uma diferença. Cultura é estrutura. Como é que funciona a sua organização? E clima são as pessoas. Então você tem que só separar o que é estrutura, o que é organizacional, o que é pessoal, tá ok? Então clima é pessoas, mas o clima é um reflexo da cultura. Você tem que linkar essas matérias. Viu como é que está tranquila a prova do técnico? Ou seja, você pegou essas matérias, vai estudar bastante e vai ter um peso, vai ter, sabe por quê? Que é o de técnico, o edital, eu diria assim, tá tranquilo, tá? Cai execução, cai o direito, cai aquela coisa toda, mas acaba que tem o quê? Quando eu digo tranquilo, tem pouca coisa. Se tem pouca coisa, vai cair bastante disso daqui. Então, dentro da sua prova, eu diria ali uns 10 itens, pegando um geralzão aqui, até uns 10 itens pode estar caindo. É claro que se é TCU, a ênfase estaria mais o quê? Ali dentro de uma execução orçamentária, que é mais dentro de um direito administrativo, uma licitação, claro que vai estar nisso. Mas se vai desempenhar atividades administrativas, aquela atividade de apoio administrativo, eu tenho que saber o quê? Administração. Então, vou ter que aprender isso daqui, se ainda não aprendi, e vou ter que compreender se já aprendi. Pegar isso aqui e gabaritar na prova. Ficou claro, então? Essa introdução é só para você saber como é que vai conectar os links, as matérias. E lembrando que
A própria aula, ela está organizada com alguns títulos, que é como se fosse um título genérico, mas a gente separou o conteúdo específico, conforme os títulos que estão aqui, porque na prova, esses editais, eles acabam cobrando de forma diferente a mesma coisa. Então, a gente deixa ali um título mais específico, deixa lá um tópico que fique fácil a separação dos vídeos e depois a gente coloca o vídeo para você estudar. E esses conteúdos tá lá no vídeo online, tá lá no Grão Online, você pode estar adquirindo pacotão e fazer os estudos, né? Fazer o seu preparo, tá ok? Então, te vejo lá dentro do serviço público. E se já é servidor público, a gente se esbarra qualquer dia lá no TCU, tá ok? Até lá!